merece. Nosso irmão Michel. Cumprimento a igreja, graça e paz do Senhor. Amém. Gostaria primeiramente de agradecer aos pastores fundadores, aos pastores da igreja pela oportunidade. Iremos exaltar e glorificar o nome do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de abrir com os irmãos em João 15, a partir do versículo 1 até o versículo 8. A palavra do Senhor nos diz: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo aquele ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada se poder fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado para fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, e lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Gostaria também de ler o versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para ides e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, vos concedo. Vamos repetir a primeira parte do versículo, no versículo 16. A palavra do Senhor nos diz, vamos repetir: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para dar-lhes fruto. Amém? Amém? Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós olhamos essa passagem de João 15, nós podemos ver através desse versículo 16 que fala sobre o chamado que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nossas vidas. Conforme nós lemos nesse versículo, a palavra do Senhor nos diz que nós não escolhemos a Deus, mas Deus escolheu nós. Quando nós falamos de um ministério, como o tema do culto hoje, qual é o meu ministério, nós estamos falando de uma escolha. Nós estamos falando de uma escolha que não partiu de nossas vidas, mas partiu de Deus para nós. Ele foi que nos trouxe salvação, Ele foi que redimiu e realmente prometeu a salvação, e hoje nós estamos aqui, como a própria palavra do Senhor nos diz, salvos e libertos para a honra e glória do Senhor, para exercer esse ministério, para sermos testemunho, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em Isaías 5, nós temos a comparação que Deus tinha escolhido também a nação de Israel. Deus tinha escolhido a nação de Israel e esperava bons frutos da nação de Israel. Só que a nação de Israel não trouxe bons frutos. Eles desobedeceram, Deus muitas vezes avisou, Deus através de profetas muitas vezes falou com Israel, mas eles não trouxeram bons frutos. E hoje nós podemos ver essa palavra sendo direcionada para os discípulos. Nós podemos ver Jesus, um pouco antes de ser crucificado, falando essas palavras, que Ele era a videira verdadeira. Por mais que Israel falhou, por mais que nós podemos ver que a nação que foi escolhida por Deus não trouxe bons frutos, hoje nós temos a esperança que a videira verdadeira está realmente nas promessas que Deus trouxe para nós. Por mais que uma nação, por mais que pessoas falhem, o Senhor não falha em nossas vidas. E hoje nós podemos ver, aqui no capítulo 15, que nós temos um cenário muito bonito, que fala assim: o Pai é o lavrador, e Jesus Cristo, ele é a videira, E nós podemos até pensar assim: se o Pai é o lavrador, Jesus Cristo é a videira, o Espírito Santo é que nos traz vida. O Espírito Santo é que vem até nós e realmente nos capacita para dar o fruto, conforme a palavra nos falou. Mas para nós realmente meditarmos nessas palavras, eu gostaria de trazer uma meditação sobre a palavra, de como que nós estamos vivendo o nosso ministério. Se nós já estamos libertos, se nós já estamos salvos, se nós estamos realmente seguindo os propósitos do Senhor, como nós temos vivido a nossa vida. E por isso é importante nós meditarmos na palavra do Senhor, para ver realmente o que o Senhor tem para nos falar. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: a videira verdadeira.
Então, a fonte do nosso ministério, a fonte do nosso chamado, não somos nós. A fonte é Cristo. Se nós pararmos para pensarmos, tudo que fazemos para o Senhor, tudo que nós dedicamos aqui no ministério, a única fonte é o Senhor. Nós somos somente um canal. Nós por nós mesmos, nós não temos, né, a palavra vem do Senhor, o Espírito Santo vem do Senhor. Nós por nós mesmos não temos capacidade, não temos força muitas vezes, até para vencer o mundo, até para vencer muitas vezes as dificuldades dessa vida. Mas nós podemos ter certeza que se nós sendo o ramo e nós estamos ligados à fonte que é Cristo que nos capacita. É Ele que nos faz a vida para realmente continuarmos firmes na presença do Senhor. E foi exatamente isso que Jesus Cristo falou para os discípulos. Vocês não devem, né, realmente buscar de si próprio, vocês devem buscar em mim. Isso, quando a gente pensa nisso, muitas vezes assim, até por questão da cobrança que a gente tem no dia a dia, né? Muitas vezes a gente é cobrado no trabalho, é cobrado em casa, é cobrado tantas cobranças, e o ministério, muitas vezes, a gente acaba ficando nessa questão que a gente está sendo, muitas vezes, buscando excelência para o Senhor, mas muitas vezes a gente tenta utilizar a nossa própria força. E nós temos que ter certeza que nós não temos que utilizar a nossa própria força. Nós temos que firmar em Cristo, porque é Ele que nos capacita, Ele é a nossa fonte. Amém. E nós devemos também, como a própria palavra do Senhor nos diz, permanecer. Nesse versículo de João 15, é citado 11 vezes a palavra permanecer. Então, da mesma maneira que você mora na sua casa, você vai para o seu trabalho, mas você volta para a sua casa. Você vai na casa dos seus parentes, mas você volta para a sua casa. Então você permanece na sua casa. Todo dia você vai retornar para a sua casa. A mesma questão na presença do Senhor. Nós não podemos ter um momento na presença do Senhor e nunca mais voltar para a presença do Senhor. Nós temos que permanecer na presença do Senhor. Então, quando Cristo nos chama realmente para nós permanecermos, como que nós devemos permanecer? Será que é somente vir uma vez no culto, no domingo, no culto de Santa Ceia, e depois só no próximo mês eu vou permanecer na casa do Senhor? Ou será que é só realmente visitando a igreja de vez em quando? Será que isso é permanecer? Isso não é permanecer. Permanecer é o dia a dia, a comunhão com o Espírito Santo. É você ali no seu íntimo, né? Na hora que ninguém está te vendo, na hora que ninguém, né, realmente está tendo ali o tempo, só você e Deus é o seu tempo de comunhão. É isso que é permanecer. Permanecer muitas vezes é também nas lutas e dificuldades. As provações, as lutas e dificuldades vão vir, e isso realmente é permanecer, porque nesse tempo a gente vai ser provado para falar assim: eu realmente tenho permanecido na promessa do Senhor. Conforme até a irmã Liliane comentou, né, as lutas e dificuldades vêm, e mesmo com lutas e dificuldades eu tenho permanecido, eu tenho ficado firme nas promessas do Senhor. Isso realmente é permanecer, porque nós vamos ser provados. Tudo que Jesus falou é verdadeiro, tudo que Jesus falou através da sua palavra, que nós teremos luta e aflição, é para nos preparar para o dia mau, para nos preparar realmente nos dias que nós não vamos estar em comunhão aqui na presença do Senhor, nós vamos estar no nosso trabalho, nós vamos permanecer, nós vamos continuar firme na presença do Senhor. Então essa comunhão é muito importante. É através da presença do Senhor, é através da comunhão com os irmãos, é através, né, do jejum, através da leitura da palavra, através da meditação do que o Senhor tem para falar para nós, é realmente o propósito de nós permanecermos com Cristo, né? E o nosso segredo não é realmente o que nós estamos fazendo a cada dia, mas é realmente o que Deus começa a fazer quando nós permanecemos na presença do Senhor. As pessoas vão ver mudança em nossas vidas. As pessoas vão falar assim: olha, aquela pessoa não é mais a mesma. Ela não tem o mesmo comportamento. Não por ela, não porque ela é melhor, porque ela mudou, mas é porque Cristo tem mudado a vida dela. E nós podemos realmente ver que Deus, ele começa a limpar, né? A palavra, Deus fala aqui na pregação, que ele nesse versículo, capítulo 15, que ele faz a poda, né? Então, existe duas maneiras que Deus trabalha. Ele pode, né, podar ou ele pode cortar. E eu gostaria de meditar aqui para os irmãos o significado realmente dessa palavra, né? No versículo 2, a palavra nos diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais. Então existe esse cenário: ou Deus ele corta, ou Deus ele poda. Então, é muito interessante, até depois se os irmãos quiserem depois também meditar em Isaías 5, mas Isaías 5 fala isso, que Deus ele já não ia mais podar o comportamento de Israel, não ia mais trabalhar realmente com o que Israel estava fazendo. Por quê? Porque chegou no limite.
Quando nós desobedecemos à vontade do Senhor, quando nós não buscamos realmente o que Deus tem para nossas vidas e continuamos no erro, permanecendo em desobediência, permanecendo muitas vezes contrário ao que o Senhor tem falado através do Espírito Santo, tem falado através da palavra, Ele vem e corta. Por quê? Porque as pessoas que estão em pecado não podem permanecer dentro da igreja, não podem permanecer dentro da casa do Senhor. Essas pessoas, elas seguem muitas vezes o próprio caminho dela, elas seguem muitas vezes a própria natureza, seguem muitas vezes os pensamentos desse mundo, e elas mesmas acabam se afastando do Senhor. Então, toda vez que Deus ele vem e fala, olha, eu vou cortar, eu vou podar, eu vou limpar tudo que está de errado na nossa vida, é para o nosso próprio bem. Da mesma maneira, eu gosto de fazer esse paralelo, mas da mesma maneira que nós devemos ensinar nossos filhos, devemos ensinar, né, realmente o caminho que ele deve seguir, Deus também está nos ensinando. Muitas vezes é através da luta, através da dificuldade, muitas vezes é através realmente de provações, Deus está trabalhando através do noção caráter. E através dessa provação que nós podemos crescer e permanecer firme na presença do Senhor. E eu gostaria de citar alguns exemplos. Exemplos de pessoas que aceitaram a repreensão do Senhor, exemplo de pessoas que aceitaram realmente o que Deus estava propondo, né, realmente para poder trazer a poda, para poder trazer realmente a limpeza ali, né, da sua vida, e exemplos de pessoas que não aceitaram, né. Eu gostaria de citar aqui um exemplo de José. José era novo. Se você parar para pensar, quando José teve o sonho, né, que ele realmente estaria, né, realmente recebendo uma bênção do Senhor, ele era novo. E após de receber esse sonho, ele foi contente e contou para os irmãos. E esse fato de ter contado para os irmãos, ele acabou gerando, né, realmente os irmãos olhassem de outra maneira, olhassem com inveja, né, sobre a vida dele. E nisso, o que os irmãos fizeram? Traíram ele e ele foi realmente vendido, né? E nisso começou o tratamento do Senhor, começou realmente uma limpeza no caráter que nós vemos na vida de José. José, então, ele foi preso, né? E ele serviu como servo na casa de Potifar, foi acusado falsamente, jogado na prisão, e foi por muito tempo esquecido, né? Realmente como um ato assim, que a gente pode até pensar assim, era o fim de José. Mas não era o fim, era realmente Deus trabalhando, era Deus podando, Deus tirando tudo que realmente precisava ser feito na vida de José, para ele realmente ter um outro caráter, para ele realmente ter um caráter que servia ao Senhor. Glória a Deus. Então, nós podemos ver que realmente foi um tempo que Deus preparou, foi mais ou menos 13 anos, né? Deus preparando realmente para que ele pudesse trazer frutos para a presença do Senhor, para que ele realmente pudesse trazer realmente um significado para o reino de Deus, né? Então, muitas vezes, na hora que a gente está na luta, na hora que a gente está na dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é realmente pensar assim, Senhor, o Senhor está me provando, mas qual que é o objetivo do Senhor estar me provando? Por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu estou passando por tanta dificuldade? Mas se nós entendemos que realmente tem um significado espiritual e que Deus está trabalhando nossas vidas para nos edificar e para trazer realmente frutos para o reino de Deus, nós podemos glorificar a Deus em meio à luta, nós podemos dar glória a Deus em meio à dificuldade. Da mesma maneira, Saulo, né? Saulo, que era perseguidor, ele era fariseu, né? E tinha muito conhecimento, ele achava que ele realmente já tinha tudo o que precisava para servir ao Senhor. Mas Deus não, Deus revelou para ele. E na hora que Deus revelou a ele, ele ficou 3 dias cego. Então, quando nós realmente vemos a glória do Senhor, nós temos que mudar. Saulo mudou até de nome, né? De Saulo para Paulo, porque Deus foi e mudou a história de Paulo, né? Ele passou por muitos açoites, prisões, naufrágios, né? Perigos. Até, como a irmã comentou também, espinho na carne. Para quê? Para realmente manter a humildade. Deus estava trabalhando no caráter de Paulo. Porque muitas vezes o que Deus tinha para revelar, o que Deus tinha para fazer na vida de Paulo, se ele não tivesse humildade, ele talvez não seria a bênção que ele foi. Nós podemos ver que realmente ele foi, né, realmente foi o maior, um dos maiores profetas da Bíblia, né, e realmente levou o Evangelho para muitas nações. Até hoje nós vemos o efeito realmente do que Deus começou na vida de Paulo, né? Então toda honra e toda glória deve pertencer a Deus, porque pela nossa própria natureza nós não fazemos a vontade do Senhor. É Deus que opera, é Deus que trabalha, para realmente nós termos o caráter que é aprovado, o caráter realmente que Deus tem para nossas vidas. E existem 2 exemplos na Bíblia de pessoas que não aceitaram. Existem 2 exemplos na Bíblia de pessoas que realmente rejeitaram o que Deus está propondo, essa mudança no caráter. Quando nós olhamos para a vida de Saul, o rei de Saul,
ele foi decretado, ele foi chamado por Deus, ele tinha um chamado, tinha um ministério, ele ia ser o rei de Israel, mas ele continuou desobedecendo e continuou seguindo os seus próprios caminhos. Deus mandava o profeta para avisar, Deus mandava realmente palavra de advertência para ele, mas ele realmente continuava no erro. Ele não se arrependia dos seus pecados. Ele buscava, até a orientação de médios, realmente buscando espiritismo, em coisas que Deus estava falando que não era o propósito de Deus. E a lição foi realmente essa, que ele continuou no erro e sem obediência, até que ele perdeu, primeiramente, a presença do Senhor e depois o reinado. Muitas vezes o mais triste não é nem perder o reinado, não é nem perder as coisas materiais, não é nem perder, muitas vezes, as coisas que dessa terra tem que oferecer, mas o mais triste é perder a presença do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que a gente está na presença do Senhor, a gente pensa que a gente está buscando o Senhor e a presença do Senhor já se afastou de nós. E quando nós percebemos que a presença do Senhor já afastou de nós, já é tarde, como a própria palavra nos diz, que Saul começou a ser atormentado por espírito maligno. Então, muitas vezes nós não vigiamos, muitas vezes nós continuamos seguindo. Deus tem trazido advertência, Deus tem trazido muitas vezes pessoas próximas de nós, pessoas, muitas vezes a sua mãe, o seu pai, muitas vezes familiares, para falar: olha, você precisa voltar para o caminho do Senhor. Mas muitas vezes a gente quer permanecer no erro e na desobediência. E na hora que a gente menos percebe, Saul perdeu a presença do Senhor. Na hora que a gente menos percebe, a gente perde a presença do Senhor. E da mesma maneira, Ananias e Safira, eles tiveram uma hipocrisia dentro da casa do Senhor. Eles tiveram uma hipocrisia de falar, realmente a gente vai planejar algo que Deus não vai saber. A gente vai planejar algo que a gente vai tentar esconder do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele sonda nossos corações. Nós não temos para onde fugir da presença do Senhor. Então, antes mesmo que venha a palavra na nossa boca, antes mesmo que venha, realmente o pensamento em nosso coração, Deus, Ele já te conhece. Deus, Ele nos conhece. Então, muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu sou jovem, eu vou permanecer no meu caminho, porque eu não vou perder tempo com as coisas do Senhor. Mas Deus, Ele fala: hoje é o tempo para voltar para a casa do Senhor. Hoje é o tempo para você realmente lembrar daquele que te deu a vida, daquele que tem realmente preparado o melhor para nós. Tanto aqui nessa terra, nós teremos lutas e aflições, mas Deus, Ele vai trazer salvação para a sua vida e para a sua família. Esse é o maior ministério que nós podemos ter em nossas vidas. E quando nós podemos pensar realmente o que Deus tem feito, através dessa questão de tratar com o nosso comportamento, de realmente trabalhar com o nosso coração, é para que nós possamos, como a própria palavra do Senhor nos diz, trazer frutos para a presença do Senhor. Eu gostaria de comentar bem breve. Aleluia! Glória a Deus! Quando a palavra do Senhor nos diz trazer frutos para a presença do Senhor, esse fruto ele começa pelo nosso caráter, conforme nós podemos ver em Gálatas 5, que realmente o Espírito Santo nos traz amor, alegria, paz, paciência, bondade. Tudo isso não começa com um ato externo. O ministério, realmente o que Deus tem feito, o chamado que Deus tem feito em nossas vidas, não é algo externo, ele começa através do nosso coração. Deus, ele começa a mudar nossas vidas. Conforme nós comentamos aqui no começo, realmente, do culto, Deus, ele começa a realmente mudar. O nosso caráter não é o mesmo, ou os nossos vícios, o que realmente o mundo estava nos prendendo, Deus, ele começa a trazer libertação. E as pessoas começam a perceber isso. Quando nós realmente começamos a demonstrar a graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós começamos a trazer o fruto que Deus espera. Não é só uma aparência, não é só algo momentâneo, não é só algo como o mundo pensa, e como o mundo age, que é algo realmente só para poder realmente curtir essa vida e o tempo que essa vida nos traz, mas é algo eterno, porque as pessoas vão começar a perceber a diferença em suas vidas, e as nossas vidas vão começar a ter impacto em outras pessoas. Aleluia. Você vai começar a ser testemunho, Olha, Cristo está trabalhando na minha vida, Cristo está mudando a minha vida lá no seu trabalho, lá na sua escola. Você vai começar a ser testemunho também na sua família. Deus vai começar a trazer também libertação para todos aqueles que precisam realmente, todos aqueles que são próximos. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo começa a trabalhar nas suas vidas. Esse é o verdadeiro significado do ministério. Esse é o verdadeiro significado. Nós estamos conectados no ramo, nós estamos conectados na videira verdadeira que é Cristo. Realmente Ele está trabalhando através de nossas vidas. E todo cristão, ele deve saber isso. Quando nós entregamos nossas vidas, nós entregamos nosso coração ao Senhor, nós temos um novo Senhor. Quando nós preparamos para pensar assim, o que é o Senhor do mundo hoje? É o dinheiro.
né, aos prazeres desse mundo. O que é o Senhor dessa vida? É o momentâneo, é aqui e agora. É você viver, eu sou jovem, eu vou viver essa vida aqui. Não existe vida eterna, não existe, né? Esse é o pensamento do mundo, né? Mas quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós de coração nos arrependemos do que nós vivemos no mundo e falamos, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para o Senhor. Eu vivo para Cristo e Cristo mudou a minha vida. Esse realmente é o chamado que Deus tem para todos os cristãos. Esse é o ministério que Deus tem para todos nós. Porque a própria palavra nos diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos um sacerdócio real. Se a gente parar para pensar, a própria palavra nos diz, né, que existiam sacerdotes no Antigo Testamento. E esses sacerdotes, eles ministravam diante do Senhor. Da mesma maneira que Deus chamou Israel, hoje Ele chama nós. Ele não chama o mundo, Ele chama a igreja. E chamando a igreja, nós podemos ver que nós somos um sacerdócio real, um sacerdócio celestial, um sacerdócio que nós estamos hoje trabalhando com ministério aqui, e esse ministério tem um significado, esse ministério é para o reino do Senhor. E nós podemos ver assim, nos parar para refletir, né? Aonde Deus nos plantou? Se a gente parar para pensar assim, um agricultor, ele vai escolher o melhor campo para poder plantar. Se o agricultor ele quer ter os melhores frutos, se ele quer realmente trazer, né, realmente um resultado para o que ele está fazendo ali, da planta que ele está fazendo, ele vai escolher o melhor terreno para poder plantar. E da mesma maneira, Deus ele escolhe o ministério para realmente nós estarmos exercendo aqui dentro da casa do Senhor. Nós temos que ter em nossa mente que o nosso ministério não é melhor do que o irmão, nosso ministério não é competição, nosso ministério não é aparência, nosso ministério não é realmente estar trabalhando de uma maneira que eu quero ser igual ao irmão, porque Deus tem um chamado para individual para cada um. Da mesma maneira que nós podemos ver, né, realmente, não existe pessoas, nem irmãos gêmeos são iguais, nem irmãos gêmeos, né, a gente pode ver que eles têm um comportamento totalmente diferente. Realmente, então nós podemos ver que cada um é individual e a maneira que Deus vai trabalhar, se é Cristo que está trabalhando em sua vida, é Deus que vai edificar o ministério. Nós não temos que ficar preocupados realmente e falar, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque é Cristo que faz. É Ele que vai estar conectado em nossas vidas para realmente nós permanecermos na presença do Senhor. E Deus ele vai distribuir dons, né? Ele vai realmente preparar e capacitar. Toda capacitação, tudo vem do Senhor. E é para o Senhor, né? Como a própria palavra do Senhor nos diz, tudo vem dele para ele, né? E nós temos que ter realmente em mente, né? Será que realmente nós temos tido esse compromisso com o Senhor? Será que realmente nós temos permanecido, como nós podemos ler aqui no capítulo 5, no capítulo 15, realmente que nós, mesmo diante da luta, diante da dificuldade, nós temos permanecido, ou nós temos sido que nem Pedro, né? Que diante da luta, da dificuldade, negou a Cristo, né? O permanecer é luta, é dificuldade, mas Deus ele está conosco. Nós temos essa promessa. Nós temos que realmente estar pronto para vir diante das circunstâncias que o Senhor ele vai vir e podar, ele vai cortar questões em nossas vidas, muitas vezes amizade, muitas vezes influências, muitas vezes questões que a gente não está tendo santidade diante da presença do Senhor. Ele vai vir e vai cortar. Por quê? Porque Ele quer trazer os melhores frutos em nossas vidas. E também nós temos que ter um compromisso de saber servir ao Senhor onde nos plantou. Hoje, realmente, não acontece aqui dentro da igreja, mas acontece muitas vezes em ministérios, que muitas vezes pessoas ficam de uma igreja para outra, uma igreja para outra. Mas será que Deus não tem plantado você aqui, para você servir aqui no ministério onde Deus tem te plantado? E muitas vezes a gente fica pensando, não, mas será que se eu for para a igreja tal vai ser melhor, vai ser diferente? Mas nós temos que esquecer que nós não estamos mais servindo os nossos propósitos, nós temos que servir o propósito do Senhor. E nós temos que pensar que tudo glorifica e exalta o nome do Senhor. Se realmente entendemos, né, que o ministério ele é um chamado e que Cristo ele fala para nós permanecermos, para termos realmente um bom coração e realmente buscarmos a vontade do Senhor, para que Ele possa realmente trazer os frutos em nossas vidas, nós temos que buscar a vontade do Senhor. Então, muitas vezes a gente tem que buscar, tem que pagar um preço maior. Muitas vezes a gente não tem tido, muitas vezes, resposta do Senhor por questão da gente não estar pagando o preço. Muitas vezes, assim, a própria palavra do Senhor nos diz, né?
se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar e me buscar, eu virei e responderei. Então, às vezes, o que está faltando em nossas vidas, meu Deus, eu quero saber qual é o meu ministério, eu quero saber qual é o meu chamado, eu quero saber qual é o meu propósito, porque o Senhor tem na presença do Senhor. Então vamos clamar e buscar ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele cumpre a palavra das nossas vidas. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada, né? Quem tomou posse, diga eu.